Olá, meus caros amigos. Voltamos então com o Direito Penal, parte geral. Nós estamos no nosso segundo módulo, falemos assim, trabalhando com a aplicação da lei penal. Já vimos os princípios, estamos agora em lei, em norma e depois vamos para crime. O importante é que você compreenda que todos esses aspectos gerais que estamos estudando aqui serão depois importantes para aplicarmos na parte especial. Aplicarmos lá nos crimes em espécie, quando chegarmos ao 121, ao homicídio. Na nossa última aula, nós conversamos sobre os mandados de constitucionalização. Um assunto puxa o outro. Você já ouviu falar do garantismo positivo? Com certeza, você já ouviu falar da tese garantista, a tese do jus-filósofo Luigi Ferraioli. O professor Ferraioli, professor italiano Ferraioli, professor na Universidade de Roma III, ele escreve há mais ou menos 20 anos, ele escreve um livro intitulado Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que é um livro muito lido, muito consumido aqui no Brasil, que acaba dando fama mundial ao professor Ferraioli. Ali ele trabalha o que nós chamamos de teoria do garantismo penal, sempre sob o viés do garantismo negativo. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Garantismo negativo, de um lado, garantismo positivo, de outro. Quando nós falamos em garantismo negativo, nós falamos em um não fazer, numa não atuação por parte do Estado. Garantismo negativo é um não fazer, é uma abstenção, é uma conduta negativa. O Estado não pode entrar na minha casa sem mandado judicial, por exemplo. O Estado não pode me impor uma pena de morte em caso de tempo de paz, sem guerra declarada, por exemplo. O Estado, meus amigos, não pode me mandar para a cadeia privando a minha liberdade sem um devido processo legal, por exemplo. Veja que, então, a seara do garantismo negativo, ela está ligada à proibição do excesso. Ela está ligada à proibição do abuso estatal. Ao passo que, quando falamos do seu outro espectro, o garantismo positivo, positivo agora traz a ideia de fazer, traz a ideia de ação, traz a ideia de conduta positiva, conduta ativa. Ou seja, o Estado agora deve agir. O Estado deve proteger os direitos fundamentais. Olha como o garantismo positivo está ligado aos mandados de criminalização. Porque se o legislador constituinte, meus amigos, entendesse que não são relevantes, ora, ele não traria proteção a esses bens jurídicos de forma tão explícita que determinasse ao legislador infraconstitucional a sua criminalização. Esses bens jurídicos são considerados tão importantes pela Constituição que há esta determinação, esta obrigação. Vai e cria o crime. Isto está ligado ao garantismo positivo, ou seja, a uma proibição de proteção deficiente. Olha a diferença. Enquanto eu digo, de um lado, que há uma proibição do excesso ou do abuso estatal, do outro, eu digo que há uma proibição da proteção deficiente. De um lado, eu tenho o garantismo negativo, do outro, o garantismo positivo. Meus caros, o garantismo negativo está ligado aos direitos de liberdade, os chamados direitos de imunidade. Ao passo que o garantismo positivo, ele está ligado aos direitos de prestação, os direitos sociais, os direitos prestacionais. Um fazer agora. Imaginemos a Constituição Federal, bonita que é, moderna que é, sem o direito penal. Imaginemos o artigo 5º da Constituição dizendo que se garante a vida, que se garante a liberdade, que se garante o patrimônio sem o direito penal.
Seriam promessas vazias, meus amigos, regras abstratas, sem qualquer tipo de concretude, de efetivação. É justamente o penal que concretiza, que dá vida, que dá cor a esta regra abstrata e vazia. Importante, claro, mas abstrata e vazia que está na Constituição Federal. Meus caros, a Constituição garante a vida, mas é o penal que diz é crime matar alguém. A Constituição garante o patrimônio, mas é o penal que diz que é crime subtrair coisa alheia móvel. É o penal, portanto, que concretiza estas garantias primárias que estão na Constituição. Veja que isto é o garantismo positivo. É a proibição da proteção deficiente. Lembra disso e vincula aos mandados implícitos de criminalização. As obrigações implícitas, tácitas, de penalização, como, por exemplo, o direito à vida, como, por exemplo, a ética no procedimento eleitoral, a não corrupção nas eleições. São mandamentos implícitos. O penal funciona para evitar a proteção deficiente. Joia? Eu quero te mostrar, vem comigo, as várias formas de interpretação da lei penal. Vamos começar falando da interpretação quanto à origem ou quanto ao sujeito, chamada também de quanto ao sujeito. Aqui nós temos a autêntica, aquela jurisprudencial ou judiciária, temos aquela doutrinária. Bom, a autêntica é aquela realizada pelo próprio legislador, que pode fazê-lo no corpo da mesma lei que está sendo interpretada ou até editar uma lei seguinte para esclarecer o conteúdo da anterior, daquela que se está interpretando. Podemos falar numa interpretação jurisprudencial ou judiciária, aquela realizada pelos juízes, realizada pelos tribunais quando analisam o caso concreto. Tá? Analisam o caso concreto, então aplicam a lei ao caso concreto. Uma interpretação que é doutrinária, é a dogmática, é a ciência realizada pelos nossos doutrinadores, pelos estudiosos do direito. Podemos falar numa interpretação quanto aos meios. Olha aqui, a gramatical ou literal. Na gramatical, verifica-se o significado literal de cada palavra. Na lógica, eu busco o sentido da lei utilizando um raciocínio lógico, o chamado raciocínio dedutivo. Ainda quanto aos meios, a teleológica. Quando você ouve essa expressão teleológica, lembre fim, lembre de finalidade da lei. Não é à toa que a gente falou sobre isto nos princípios e falaremos de novo lá na teoria do crime. Quando eu trouxer essas teorias novas a respeito do pós-finalismo. Eu vou te trazer aqui, por exemplo, a teoria constitucionalista do crime. Vou te trazer aqui, por exemplo, os funcionalistas, as teorias funcionalistas. E um dos funcionalismos é justamente o teleológico, o do Roxin. O funcionalismo moderado ou teleológico do professor Klaus Roxin, que trabalha justamente com o fim do direito penal. Lembra então, quando falamos que a interpretação é teleológica, eu busco o fim da lei, a finalidade da lei. Se ela é sistemática, eu quero interpretar o sistema como um todo, perfeito, acabado, lógico, investiga a coerência entre a lei interpretada e as demais leis que compõem o sistema, de forma então sistemática. O sistema é um todo e perfeito. Histórica, investiga as condições e os fundamentos da sua origem, as razões históricas para a edição daquela lei. Isto, muitas vezes, consta dos próprios anais do Congresso. Quanto ao resultado, nós temos aqui a interpretação que é declarativa. A letra da lei corresponde ao seu sentido ou significado. Uma interpretação que é restritiva. A lei diz mais do que o seu real significado.
Então se restringe o seu conteúdo. A extensiva, a letra da lei agora diz menos do que o seu real sentido. Então, eu trabalho com uma interpretação extensiva. Eu quero buscar aqui a real acepção daquela norma. Meus caros, se nós trabalharmos, por exemplo, com o crime de bigamia, bigamia significa casar já sendo casado. Nós podemos trabalhar aqui com uma interpretação extensiva para buscar, repito, o real significado da acepção daquilo que se está interpretando. Seria incoerente, pense, eu punir quem casou já sendo casado, então eu já sou casado e casei de novo, e não punir quem já sendo casado casou 10 vezes mais. Não, só um pouquinho. A lei pune bigamia. Bigamia. Casar já sendo casado. Mas não pune a poligamia. Ou seja, já sendo casado eu caso 10 vezes. Ora, se eu puno quem é casado e casa uma vez mais, é claro que eu puno também quem é casado e casa 10 vezes mais. Se a lei pune bigamia, ela também pune a poligamia. Olha aqui. Pensa neste tipo. O sujeito toma a refeição. Então ele faz uma refeição num restaurante. Ou ele se aloja em um hotel. Só que ele não tem recursos. Ó, sem recursos para efetuar o pagamento. Seria ilógico, meus caros, eu punir este rapaz aqui que toma a refeição no restaurante e não poder puni-lo porque tomou a refeição no bar. E não poder puni-lo porque se aloja em um motel ou uma pensão e não tem recursos para efetuar o pagamento. Se a lei ela está punindo quem come em restaurante sem ter dinheiro para pagar a conta, ela também está punindo quem come no bar do Iob Marcato sem ter dinheiro para pagar a conta. Se ela está punindo quem se aloja em hotel e não tem dinheiro para arcar com as despesas, ela está punindo quem se aloja em motel, quem se aloja em pensão. Nós vamos, então, interpretar extensivamente. Claro, uma interpretação ampliativa, para buscar a real acepção da norma, no caso do tipo. Até porque, meus caros, não fosse assim, eu dissesse então, não, é restaurante só. Então quem toma refeição no bar do Iob Marcato aqui e não tem dinheiro, terei que responder por estelionato. Só que o estelionato, meus amigos, tem pena de 1 a 5. Reclusão de 1 a 5 anos. Olha a peninha do 176. Detenção de 15 dias a 2 meses. É muito melhor para o réu. Você está vendo? Olha só. Eu trouxe hoje uma prova para juiz federal, Banca CESP 2013, TRF da 2ª região, dizendo exatamente isto. A interpretação extensiva é admitida em penal para estender o sentido e o alcance da norma até que se atinja a sua real acepção. Certo ou errado? Absolutamente correto. Meus caros, não fosse assim, só se poderia punir a bigamia, mas nunca a poligamia. Isto é ilógico. Não fosse assim, quem toma a refeição em bar teria que responder por estelionato. A conduta é a mesma, mas a pena é muito maior. Eu te encontro com a norma penal na próxima aula. Aquele abraço, tchau!